boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês. Nós estamos chegando à reta final, né? Nós estamos chegando à reta final do nosso primeiro módulo do curso técnico. Eu estava até conversando com o pessoal do turno da manhã hoje, que o tempo está passando rápido, né? Daqui a pouco, ao piscar os olhos, estamos no final do curso técnico, né? Daqui a alguns módulos, vocês só ficarão sentindo a saudade, tá? Durante todo esse processo. E aí, galerinha, na aula de hoje, nós iremos fazer uma super revisão, né? Hoje e amanhã, né? Amanhã será o nosso último dia de aula da disciplina de análise lógica de programação. E aí, pessoal, nós iremos fazer uma revisão nesses dias, tanto hoje quanto amanhã. Então, se durante esse processo dessas aulas você ficou com dúvida de algum conteúdo, você não entendeu alguma parte, algum exemplo, algum assunto, o momento é agora, tá certo? E de já, não achem que eu me esqueci, porque eu não me esqueci. O nosso projeto, meu povo, cadê o nosso projeto? Eu já recebi projeto de alguns alunos, tá? Porém, vocês devem enviar para os professores mediadores de vocês. O nosso projeto da calculadora digital. Olha que foi que a gente conversou. Alguns alunos já entraram em contato comigo. Eu disponibilizei para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp tanto o material das últimas aulas, que eu dei as orientações de como criar essa calculadora. Lembrando que esse é o nosso projetinho final dessa disciplina. O objetivo é que você consiga criar o código da calculadora. E aí, durante as nossas últimas aulas, eu dei todo o passo a passo para você conseguir finalizar o seu projeto, tá? A nossa calculadora ela precisa ter 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que cada uma dessas operações deve ser feita através de uma função. Você vai criar uma funçãozinha para cada uma dessas operações. Se você não está lembrando, né, se você não está recordando como cria essa estrutura de função, dá uma olhada no material que eu disponibilizei para vocês ou também assiste às 2 últimas aulas, tá? As 2 últimas aulas da semana passada. Você vai conseguir acompanhar direitinho o processo da explicação dessa calculadora. Se você prestar atenção na aula, né, seguir o passo a passo do que foi mostrado nas últimas aulas, você vai conseguir fazer sua calculadora, tá certo? Ok? E aí, os colegas que já fizeram seus projetos, que já até entregaram, eu queria pedir também para vocês, né, serem como se fossem os meus monitores, né? Ajudem os seus colegas da sala de vocês, se você já fez o seu projeto, se você já entregou o seu projeto, ou então se você já está quase finalizando o seu projeto, converse com seus colegas, né? Às vezes, se você compartilha um pouco do que você sabe, você ajuda o colega que está do seu lado. E quando você ensina alguém o que você sabe, você aprende ainda mais, né? Por incrível que pareça. Esse processo do ensino é fantástico, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, se você já entendeu, ou pelo menos já está no rumo do seu projeto, ajude o seu colega, tá? Não custa nada. E eu até falei para vocês que vocês poderiam fazer em duplas ou em trios, tá? Vocês podem fazer em dupla ou em trios esse projetinho também. E lembrando vocês a data de entrega, né? Eu tinha combinado hoje, viu? Até hoje, dia 29/9, certo, galerinha? E aí, pessoal, façam aí um esforço, né, para fazer esse projeto e entregar o quanto antes, tá certo? Turma, vamos aí dar continuidade. Eita, um pouquinho mais alto, meu povo. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. O pessoal aqui vai dar um jeitinho no som, tá bom? Não se preocupem. E aqui, galerinha, a aula de hoje, nós iremos falar sobre os
apontamentos básicos da disciplina, né? Essa disciplina, turma, nós começamos lá no início do nosso módulo, nós começamos a falar sobre vários conteúdos. O primeiro conteúdo que nós aprendemos foi o que era um algoritmo, né? Mas antes de começar nessa parte, deixa eu explicar aqui o roteiro da aula de hoje. O objetivo é o apontamento básico da disciplina, o objetivo de conhecimento. O objetivo específico da nossa aula de hoje é revisar os principais conteúdos da disciplina, relacionando-os com a sua aplicabilidade. E da teoria à prática, nós iremos revisar os principais conteúdos da disciplina através de algoritmos, certo? Galerinha, no início dessa disciplina, nós falamos, né, nós aprendemos que as máquinas, elas têm uma forma bem específica de se comunicar, tá? Nós, né, nós seres humanos, nós temos uma linguagem, esta linguagem própria que o ser humano consegue se comunicar um com o outro. Existem várias formas de linguagem, tá? E aí cada povo possui, por exemplo, o seu dialeto, né? Cada povo também possui uma forma de se expressar para gerar comunicação, onde o foco é que uma pessoa fale e a outra pessoa consiga compreender o que a outra está falando. Não importa, né? Se é através de sinais, se é através de sons, de gestos, o importante é que a comunicação ela exista. E durante, né, a evolução da humanidade, esse processo de comunicação ele foi se tornando cada vez mais amplo, tá? E cada vez mais moderno. Porém, as máquinas, quando elas surgiram, o objetivo das máquinas foi justamente facilitar muitas atividades, principalmente atividades relacionadas a cálculos que o ser humano, por exemplo, conseguia fazer, tá? O ser humano sempre conseguiu fazer os cálculos que a máquina faz. Porém, a máquina ela tem a possibilidade de trabalhar de uma forma desenfreada, né? Ela tem a capacidade de calcular muito rápido e uma quantidade muito grande de informações. Algo que o ser humano também conseguiria fazer, porém levaria muito mais tempo, né? Muito mais tempo. E aí, galerinha, estou contando a história para vocês, certo? E aí, galerinha, o foco do ser humano hoje em dia é lutar contra o tempo. Eu estava conversando até com outros dois professores aqui do canal Educação agora há pouco, sobre essa abordagem do tempo, né? Que o dia tem 24 horas, né? Não dá para mudar essa realidade. E se tivesse mais horas durante um dia, nós teríamos ainda muitas tarefas que nós iríamos fazer para acumular cada vez mais atividades durante o dia e ficar cada vez mais cansado do mesmo jeito. Não ia adiantar. Mas qual foi a questão do homem criar uma máquina? Foi porque o homem ele queria, de alguma forma, agilizar alguns processos, tornar alguns processos mais rápidos. O ser humano ele precisa parar para comer, para fazer suas necessidades específicas, tomar banho, beber água, descansar, dormir. É uma necessidade do corpo humano. Então, querendo ou não, entre aspas, né? O ser humano não dá para trabalhar 24 horas por dia ligado direto. Porém, assim que começaram a pensar nas máquinas, foram criados os primeiros computadores para descriptografar algumas mensagens, principalmente no período de guerra. E qualquer minuto fazia diferença. Qualquer segundo fazia total diferença entre conseguir criptografar, descriptografar uma mensagem. Então, vários matemáticos e físicos se uniram e criaram os primeiros computadores, né? Que nós já falamos que eram máquinas gigantescas,
que ocupavam aí locais gigantes, salas enormes. Essas máquinas eram muito grandes, consumiam muita energia, utilizavam válvulas que esquentavam bastante. E elas, né, não eram fáceis de serem manipuladas, né? Essa máquina, esses computadores não eram fáceis de ser manipulados. Eram poucas as pessoas que eram capazes de conseguir manusear essas máquinas. E aí, galerinha, essas máquinas elas foram criadas para calcular. E era cálculo por cima de cálculo, menino. Era cálculo por cima de cálculo. Era o que ela fazia a todo tempo, 24 horas. Por quê? Qualquer segundo fazia diferença no processo de criptografar e descriptografar uma mensagem, né, que vinha de tropas alemãs na época. E aí, pessoal, os computadores que hoje nós utilizamos, que hoje fazem muita diferença na nossa vida e que a gente conversou já em aulas anteriores, que hoje nós vivemos em um processo de transformação digital, surgiu lá naquele período, né, da Segunda Guerra Mundial. A partir aí da Segunda Guerra Mundial, os computadores eles passaram por um processo de evolução. E a gente estudou isso lá no início dessa disciplina. A gente estudou aí a diferença, né, o histórico que os computadores foram passando, certo? De geração em geração, as mudanças, a transformação que esses computadores passaram. E chegou uma época dos computadores que os programadores, eles entenderam que era necessário criar um meio de se comunicar com essas máquinas de uma forma mais eficiente, tá? Que seria necessário que o homem, que o programador, né, que a pessoa que programava essas máquinas, conseguisse utilizar ainda mais outros recursos que esses equipamentos poderiam fornecer. E aí os cientistas, né, pensando, imaginando, pesquisando, começaram a criar as primeiras linguagens de programação. Nós aprendemos que toda máquina, né, todo equipamento eletrônico que mexe com energia, por exemplo, qualquer equipamento que tem um microcontrolador que precisa de uma programação para funcionar, ele possui duas únicas informações, é o 0 ou o 1, né? A gente também conversou sobre esse aspecto. Ou é 0 ou é 1. Toda vez que esse microcontrolador ele recebe um pulso elétrico, recebe energia, recebe eletricidade, ele está recebendo o 1. Toda vez que ele deixa de receber um pulso de energia, ele está recebendo a informação 0. Então, todo computador só entende essas duas coisinhas. Energia sem energia, energia sem energia, energia sem energia, energia sem energia. É só isso que ele entende, tá? É só isso que ele entende. Porém, olha aí a capacidade que os programadores tiveram. Eles conseguiram transformar, eles conseguiram criar sequências de pulsos, né, elétricos e codificar isso em códigos que nós, seres humanos, né, pudéssemos aprender como é que essa máquina poderia responder o que a gente queria que ela fizesse. Então, se eu quero que o computador, por exemplo, faça alguma ação, como receber o nome de uma pessoa que está digitando no teclado, nós aprendemos que lá na linguagem C, a gente precisa colocar printf, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula, dentro do parêntese, aspas duplas, dentro das aspas duplas a gente digita o texto que a gente quer aparecer. Isso é para nós, né? Para os programadores. Isso aqui é lindo e maravilhoso. Nós estamos conseguindo dar instruções para a máquina com a linguagem compreensível para nós, que é chamada de linguagem de alto nível, né?
recordando aí vocês, certo? Porque recordar é viver. O objetivo da aula de hoje é fazer um resumão para vocês. Não dá para hoje a gente sair daqui sem saber ou relembrar o histórico que a gente aprendeu no início da disciplina, porque nas próximas disciplinas que vocês verão, e eu já vou dar um spoiler para vocês, que é a disciplina de sistemas operacionais, a gente já precisa estar ciente de tudo isso, tá bom? Dessa história, né? Desse histórico. E aí, galerinha, essas palavras que nós escrevemos em um programa, ela permite que o computador entenda o que a gente quer que ele faça. Turma, isso aí, o computador não entende nada do que a gente escreve, do jeito que a gente escreve. O computador não entende o P, não entende o R, não entende esse printf. Essa palavra, ela existe ali para facilitar para nós, programadores. Para a gente saber o que escrever. Mas, na verdade, lá no final, a máquina só sabe o que é uma sequência de zeros e uns. Tá? Que é justamente o tal do famoso código binário, né? O binário. Então, a parte binária, o código binário, vocês verão sobre isso o resto da vida de vocês, se vocês trabalharem com informática, tá? Sempre estará junto com vocês. Em algum momento, sempre vai recordar a mente de vocês falando sobre os binários. Por quê? Porque o computador, a máquina, só entende isso. Alguns alunos conversaram comigo que programam, né? Que já mexem com Arduino, por exemplo, que já mexem com alguns microcontroladores. E essas placas também, elas funcionam do mesmo jeito, certo? Qualquer placa que você pegar, qualquer computador que você pegar. Se você pegar um software de um ar-condicionado, se você pegar um software de um celular, se você pegar um software de uma TV digital, no final, qualquer equipamento eletrônico que ele é programável, que ele tem uma programação, que ele tem um processador, ele só vai entender 0 e 1, tá certo? Então, ao longo da história, o processo de melhoria das linguagens de programação nos permitiram que hoje nós possamos criar programas através de uma linguagem como essa, que é a linguagem C. A linguagem C é a primeira linguagem, na verdade, aí, se vocês estão entrando agora nesse mundo da programação, não tiveram contato com nenhuma outra, essa é a primeira linguagem que vocês estão aprendendo. Tá? Em muitos lugares, em muitos cursos, pelo menos também no meu tempo de curso técnico, a primeira linguagem que eu aprendi também foi a linguagem C. Alguns podem perguntar, professora, por que a gente não aprendeu Python logo, né? Python aí é a linguagem do momento, é uma linguagem mais fácil, que tem muitas coisas que podem ser feitas. Python é fantástico, é uma linguagem fantástica também. Mas a linguagem C, ela tem uma característica que nós aprendemos, que ela é como se fosse a mãe de muitas outras linguagens. Então, nós começamos pela linguagem C por conta disso também, tá? E aí, galerinha, hoje nós aprendemos, né, durante esse processo, nós aprendemos uma linguagem de programação. A gente aprendeu a primeira linguagem de programação para dar ordens, para dar comandos para uma máquina. E aí vocês vão aprender que existem muitas e muitas e muitas outras linguagens de programação. Se você for querer programar, por exemplo, para sites, programar sites, terão linguagens específicas. Se você tem interesse de criar apps para celulares, você terá uma linguagem específica que você pode trabalhar. Porém, o que é mais fantástico é que, como vocês já estão aprendendo a linguagem C, todas as outras ficarão muito mais fáceis de serem aprendidas. Por quê, né? Nós já conversamos sobre funções de entrada, funções de saída, nós conversamos sobre vetores, sobre matrizes, sobre funções, sobre comandos de repetição, loops.
gente falou sobre toda a base. Então, isso aqui existe em qualquer outra linguagem de programação. Tá bom, galerinha? Então, pessoal, fazendo aí essa introdução, hoje nós iremos fazer uma retomada do que é a linguagem C e qual é a importância dessa linguagem, certo? A linguagem C, primeiramente temos que destacar o fato que é uma linguagem de alto nível, tá? Existem aí as linguagens de baixo nível e as linguagens de alto nível. Quanto mais perto do 0 e 1, tá? Quanto mais perto do 0 e 1, que é a linguagem de máquina mais pura que existe, essas linguagens são chamadas de baixo nível, tá? Quanto mais perto do 0 e 1, mais a linguagem é considerada de baixo nível. Quanto mais distante da linguagem de máquina a linguagem de programação for, ou seja, quanto mais familiar ela for para nós, seres humanos, ela é considerada como uma linguagem de alto nível. E aí, C, Java, Python, PHP, HTML e muitas outras, né? Todas elas são consideradas linguagens de alto nível. A gente não está programando a nível de máquina. Nós não estamos trabalhando a nível de bits. Então, por isso que essas linguagens são consideradas, né, como linguagens de alto nível. E aí eu já até respondi a pergunta, né? Você sabe o que é uma linguagem de alto nível, né? Eu acabei de explicar para vocês. Vocês entenderam o que é realmente uma linguagem de alto nível? Porque daqui, pessoal, a gente não pode mais ter dúvidas, certo? Vamos aí tirar essas dúvidas hoje para a gente passar para o nosso próximo módulo. Principalmente entendendo essas características específicas da linguagem de programação, tá bom? E aí, deu para entender o que é linguagem de alto nível? Ó, linguagem de alto nível é a linguagem que fica mais fácil do programador entender. Linguagem de baixo nível é a linguagem que mais é parecido com 0 e 1, tá bom? Que é a linguagem a nível de bits. E aí, ó, vamos observar. As linguagens de programação de alto nível são aquelas, a grosso modo, que são mais próximas à linguagem humana. Então, quanto mais familiar a linguagem for para o ser humano, mais de alto nível ela é, certo? Do que, por exemplo, a linguagem de máquina, tá? Então, é muito mais fácil que a gente compreenda um printf do que, por exemplo, de cara, uma sequência de zeros e uns, por exemplo, né? É muito mais fácil a gente compreender um printf do que uma sequência de zeros e uns, certo? Então, essa daqui, ó, por exemplo, é de alto nível. É uma linguagem de alto nível. Ok? Então, isso daqui é chamado de linguagem de alto nível, porque vocês já sabem hoje em dia, ao olhar a palavra printf, vocês já sabem que é para escrever algo na tela. Agora, esse número aqui, vocês teriam que fazer a conversão ainda, né? Certo? Então, galerinha, a gente precisa, né, ter essa dimensão que existe essa diferença de linguagens de baixo e alto nível. Imagine que os computadores, ou mais especificamente os seus processadores, só compreendam um único idioma, né? Os números binários. Então, o processador, ele só entende isso aqui mesmo, galerinha. Ele só entende uma sequência de zeros e uns, tá? Uma sequência de zeros e uns, zeros e uns. E toda vez que tem um zero e toda vez que tem um, isso significa algo para a máquina, algo para o computador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é um byte, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é outro byte, por exemplo. Então, turma, além disso, além de ter uma sequência de zeros e uns, o computador ainda ele diferencia, né? De byte para bit. Mas já já a gente vai falar sobre isso. Então, turma, a linguagem de
baixo nível são as linguagens que mais se aproximam, a linguagem de máquina, que é a sequência de zeros e uns, ok? E aí, pessoal, ainda assim, né? Sendo assim, seja qual for a máquina e seja qual for o seu processador, apesar das diferenças fundamentais entre os idiomas nativos de cada um deles, todos eles só são capazes de comunicar através dos números zeros e uns. Então, imaginem aí o pessoal lá da China que esteja utilizando o seu computadorzinho, o pessoal que está lá na África, lá em Madagascar, que esteja utilizando uma máquina, o pessoal lá da Itália que esteja utilizando uma máquina, o pessoal lá de Betânia que esteja utilizando, o pessoal de Bonfim também que esteja utilizando uma máquina, o pessoal de São Francisco, de Francinópolis, né, também que esteja utilizando uma máquina. Todas as máquinas, independentes da localização geográfica, no final de tudo, a máquina vai entender a única linguagem. Quem está escrevendo pode até escrever uma outra coisa, mas a máquina vai ter uma linguagem universal. Todas as máquinas sempre irão entender a mesma coisa, somente zeros e uns, não importa. E isso é muito bom para quem trabalha com manutenção, que trabalha com programação, porque é a unificação, tá? Então, linguagem C, ela é programada da forma que vocês aprenderam em qualquer lugar do mundo. Se vocês aprenderem outra linguagem como Python, todos os programadores Python do mundo inteiro programam na mesma linguagem, na mesma sequência, na mesma sintaxe. Todos os programadores da linguagem C do mundo inteiro programam com a mesma estrutura. Isso é que é fantástico. É por isso que muitas pessoas que viram programadores, que levam essa profissão aí a sério, que realmente vivem de programação, muitos deles trabalham para outros países, né? São programadores Java, são programadores C, são programadores Python, não precisam nem sair de casa para trabalhar. Trabalham em home office em empresas do exterior, por exemplo. Só precisa ter uma máquina. E precisa ser um bom programador, por exemplo. Tá? Então, pessoal, por quê? Porque é universal. Isso é que é fantástico. Tá? Isso é muito fantástico. E aí, galerinha, lembrando, né, as máquinas elas só compreendem zeros e uns. Tá? E aí, turma, aqui nós temos, né, uma imagem que eu já até mostrei para vocês. Acho muito bonita essa imagem, que representa bastante o que eu estou falando para vocês. De um lado, nós temos o printf Hello World, que é, né, Olá Mundo. É um código que está sendo escrito na linguagem C para ser mostrado na tela a mensagem Alô Mundo. E do outro lado, é como o computador entende esse texto inteiro, né? O computador entende essa sequência de zeros e uns. É isso que ele está entendendo, tá? E aí, como é que o computador recebe uma sequência de letras, de símbolos, e no final de tudo ele entende só uma sequência de zeros e uns? Nós já falamos sobre isso. Quem é que é o responsável, né? Quem é que é o responsável por fazer essa transformação do código que foi escrito em linguagem, qualquer linguagem que seja, para o binário? Quem é a criatura que faz esse intermédio? Quem é a criatura que faz esse processo de transformação de uma palavra para um código binário? Alguém consegue identificar quem é esta criatura? Quem é a criatura que faz isso, que é responsável por isso, né? Olha, o aluno que conseguir se lembrar disso aqui merece até um prêmio, de verdade. Então, pessoal, quem é que é o responsável, né? Quem é que é o responsável por transformar um código, uma sequência de código como essa, como printf Hello World,
e transforma esse código em uma sequência de números binários, que a gente conversou bastante. Sempre falo sobre ele. E aí, já dei spoiler mais do que o suficiente. Alguém consegue se lembrar? Eu vou dar 1 minutinho aí para vocês, porque eu quero escutar de vocês. Eu quero escutar de vocês, galerinha. Qual é, né? Quem é que está faltando aí no meio, que é o responsável por fazer essa transformação da linguagem para a transformação de binário? Está faltando alguém aí que é muito importante. Vou dar 1 minutinho aí para vocês pensarem. 1 minutinho na tela. Né? Vamos lá. Parece que os alunos que gostam de conversar, parece que hoje estão tudo calado, né? Pessoal, o responsável por fazer esse processo é o tal do famoso compilador. É o compilador, meu povo. É o compilador. O compilador é o responsável. Ele pega o código que você escreveu, ele vai rodar esse código, ele vai compilar esse código e ele vai passar informação para a máquina, né? Até realizar a transformação aí, tá certo? Então, é algo importante que a gente recorde, porque todas as partes que a gente estuda, elas são importantes, elas fazem parte de um todo. Então, galerinha, a linguagem C, ela também tem suas portabilidades, né? Portabilidades. Ela pode ser compilada, olha aí. Ela pode ser compilada em diferentes arquiteturas. Isso daí é algo muito bom, um diferencial da linguagem C. Seja de hardware ou software. Então, nós podemos aí rodar a linguagem C em diversos tipos de sistema operacional, em diferentes tipos de hardware. Vocês sabem muito bem disso. Eu dei para vocês as opções de compiladores que poderiam ser utilizados tanto no celular, no tablet, no computador. Compiladores que poderiam ser utilizados em softwares instalados ou também em sites. Então, diversas formas, né? Diversas plataformas, tá bom? É possível usar C no Mac ou no PC, por exemplo, e a gente sabe, né, que essa criaturinha bem aqui, esses tipos de computadores aqui, eles são bem complicados, eles são bem restritos. Os aparelhos Mac, né? Todos os aparelhos aí Mac, eles têm aí várias restrições, mas eles conseguem sim rodar tranquilamente, né, a linguagem C. Pode ser rodado também no Linux, pode ser também rodado no Windows. Então, quem quer ser programador da linguagem C não tem aí empecilho, porque tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no Mac, tudo dá certo. Isso pode parecer algo simples, né? Ele poder rodar em todas essas plataformas, mas, na verdade, nem todas as linguagens funcionam assim.
Então, algumas linguagens vocês, ao longo aí da vida profissional de vocês, vocês podem se deparar com linguagens que não rodam em determinadas plataformas, tanto de hardware quanto de software. Talvez algumas não rodam no Linux, outras talvez não rodam no Mac, e aí você tem que observar o que é que fica mais viável para você como programador. Java, C++ e Python, por exemplo, também são linguagens altamente portáteis, tá? Então, além da linguagem C, se você quiser trabalhar e também pesquisar e estudar outras linguagens que são portáteis, que te darão mais possibilidades de trabalhar em outros dispositivos, vocês têm aí no caso o caso de Java, C++ e Python, tá bom? De já, aqueles alunos que têm interesse, né, falar, professora, eu já aprendi linguagem C, consegui entender bem, mas agora eu quero aprender uma nova linguagem, tá? Uma nova linguagem, quero coisas diferentes, quero desafios diferentes. Isso daí é algo a mais, né? Um plus. Quem tem esse interesse pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou passar algumas ferramentas para vocês estudarem por fora, tá bom? Certo? Aqui na disciplina a gente está estudando linguagem C, mas os alunos que já compreenderam e que querem se focar em outras linguagens, se tiverem interesse, podem conversar comigo, que eu mando as orientações do site. Tá? E aí eu também vou colocar no grupo geral também para vocês, tá bom? Existe um site que ele se chama Code, C-O-D-E, Code. Quando vocês entrarem nesse site, ele pode até aparentar ser um site de criança, né? Que vocês vão ver muitas crianças, mas na verdade esse site ele foi desenvolvido para tornar a programação algo fácil, acessível para todas as pessoas, independente do local e independente dos recursos que elas tenham. E esse site, o mais legal é que você escolhe o que você quer. Você faz cursos e ele te ensina por missões. O mais legal é isso, porque são missões, são desafios. Ele te ensina os desafios e ele te dá um desafio para você desenvolver. E você vai aprendendo a criar aplicativos para celulares, você vai aprendendo a criar jogos, se esse for o seu interesse, você vai aprendendo a criar sites. Esse software, esse site, ele foi desenvolvido aí por grandes empresas de programação com o intuito aí de favorecer, de disseminar, né, o conhecimento da programação pelo mundo. Então, ele é utilizado no mundo inteiro, tá bom? Se chama Code, C-O-D-E, tá bom? E aí, quem tiver interesse, pode mandar um lembrete, né? Porque eu sou esquecida, vocês têm que me lembrar. Olha aqui, galerinha, essa imagem, ela representa um pouco de tudo aquilo que eu conversei com vocês, né? Existe o programador tem uma ideia. Essa ideia ele precisa tirar da cuca dele e passar para uma linguagem, que no caso é a linguagem de programação. Essa linguagem de programação, ela é compilada, olha aí, ó. Viu como eu não estava mentindo? É necessário compilador para fazer a transformação da linguagem de programação para a linguagem de máquina. Então, vem o compilador e do compilador passa as informações para a CPU, que é o processador, e aí o computador vai entender tudo na sequência de zeros e 1, tá bom? De 0 e 1. E aí, cada sequência significa algo, e a gente já conversou também sobre esse processo. Pessoal, outra característica da linguagem C é que ela é uma linguagem modularizada, tá? É a modularidade da linguagem C. Um programa em C ele é dividido em vários blocos de programação. Nós vimos sobre esse assunto antes de falar, de conhecer a linguagem. Agora, como a gente já conhece, a gente consegue identificar isso melhor. Então, a linguagem C, ela é dividida em blocos, certo?
Quando a gente fala, por exemplo, da função printf, a função printf ela é como se fosse um bloquinho, porque ela tem uma estrutura bem definida de como ela funciona, tá? Vários blocos de programação distintos, ou seja, as funções que estão interligadas. Então, nós temos funções já pré-definidas na linguagem C, como a função main, como o printf, que também é uma função, como o scanf, que também é uma função. Então, essas funções elas já existem, elas já estão pré-definidas. E isso aí é um dos significados da modularidade na linguagem C. Assim, pessoal, no momento em que a sua função é fechada, aquilo que você escreveu não vai afetar os blocos seguintes, a não ser que seja chamado, é claro. E aí agora a gente entende. Quando nós estávamos criando as funções, a função soma, a função multiplicação, a função subtração, nós poderíamos criar milhares de funções, mas elas só estavam sendo criadas. Funcionando, elas não estavam. Por quê? A função só funciona quando ela é chamada. Ela precisa ser chamada para ela funcionar. E toda função só é chamada em um único lugar. É um local obrigatório na linguagem C, que é a função principal, é a main. A main é a responsável por executar todas as outras funções que existem dentro de um programa. Tá certo, turma? E aí a gente precisa ficar ligadinho nessas informações, tá? Outra característica da linguagem C, galerinha, recursos de baixo nível, tá? Recursos de baixo nível. C é uma ótima linguagem para sistemas operacionais, porque além de ser uma linguagem eficiente, ela tem muitos recursos para controlar a memória da sua máquina. Então, existem linguagens de programação, galerinha, que são muito boas para desenvolver sites, como eu falei. Ou existem outras linguagens de programação que são muito boas para desenvolver apps. E a linguagem C, ela é considerada uma linguagem muito boa para criar recursos para sistemas operacionais, tá? E por que ela é considerada uma boa linguagem para desenvolver novos recursos para sistemas operacionais? Porque ela tem um bom gerenciamento de controle de memória. Ela permite aí que o programador consiga usar mais a memória do computador, não desperdiçar tanto. Porque nós sabemos, né, a gente já estudou sobre isso, a gente já compreendeu que se a memória do computador é esgotada, né, a tua máquina não vai funcionar, ela vai travar. E aí já imaginou você criar um programa utilizando uma quantidade gigantesca de memória da máquina sem necessidade? Por isso que tem os tipos de dados, meu povo. Por isso que a gente não pode ficar criando um vetor gigantesco de 1000 lugares, né? Sendo que nós sabemos que só vai utilizar no máximo 50. E aquele monte, né? E os 990 e alguma coisa, né? Que deixarão de ser utilizados, meu povo. Os muitos e muitos e muitos lugares que ficaram lá só de boa, né, ocupando espaço da memória, a bichinha querendo usar para outras coisas e não pode. Porque você reservou quando criou um vetor. Por isso que a gente tem que ter muita atenção na hora de criar essas estruturas. Só utilize o que você for utilizar, né? Só crie o que você for utilizar. É igual quando a gente vai pegar o nosso almoço, só coloca no prato que você vai comer para não estragar, né? Aqui só utilize, só crie vetores, matrizes com locais de memória que serão alocados, o que você acredita que seja necessário, tá bom? É importante porque isso prejudica a capacidade da tua máquina de rodar melhor. Além disso, a linguagem C ela permite acesso ao microprocessador, tá?
permitindo aí a chamada de rotinas assembly. Não são todas as linguagens que dão essa possibilidade de conversar aí com a máquina utilizando rotinas do microprocessador, tá? Não são todas as linguagens que dão essa permissão, mas a linguagem C tem esse diferencial, tá certo? Outra característica, galerinha, muito legal da linguagem C é a simplicidade. Os programadores Python de plantão podem achar que isso aqui não é verdade, né? Porque para os programadores Python não existe aí uma linguagem mais simples e fácil do que o Python, né? Cada um defende o seu, certo? Mas a linguagem C, sim, ela é considerada como uma linguagem simples. A sintaxe da linguagem C, ela é relativamente fácil de aprender, desde que você siga as regras. E aí eu quero falar para vocês uma coisa importante. Quando a gente fala de programação, quem não gosta de regra e quer virar um programador tem que começar a gostar, viu? Quem não gosta de regra e quer virar um programador, uma programadora, precisa começar a gostar. Por quê? Tudo na programação são regras. Existem regras para tudo. Desde, por exemplo, a abertura de uma chave, que também precisa, é uma regra, fechar a chave. Desde simplesmente no final de uma função, você colocar ponto e vírgula. É uma regra. Precisa ser obedecida. Não é você que escolhe o que você faz, não. Existe uma sintaxe. Então, a linguagem C é uma linguagem que você precisa seguir regras. Existe uma regra, por exemplo, para criar uma variável. Eu primeiro, obrigatoriamente, eu preciso colocar o tipo de dado. Então, eu não posso chegar e colocar assim, ó, nome, int, ponto e vírgula. Posso até escrever, mas o compilador não vai entender. Os dois nomes estão corretos. As três estruturas estão corretas, nome, o tipo e o ponto e vírgula, mas eles não estão na sequência correta, porque eles não estão seguindo a regra da linguagem. Então, o correto é int, nome, tá? Ponto e vírgula. Isso aqui sim está correto. Então, programadores de plantão, né? Futuros programadores, regra tem que ser o dilema de vocês, seguir regras, certo? Para vocês terem um bom programa. Além disso, o compilador lhe avisará da maior parte dos erros de sintaxe. E aí eu batia muita cabeça com isso quando eu estava aprendendo. Porque eu errava algumas coisas e eu falava, mas esse compilador não está falando, ele não está funcionando, ele não está dizendo qual é o erro. Não diz qual é o erro. Só que o problema é que o compilador, ele avisa quando você esquece um parêntese, esquece um ponto e vírgula, esquece, por exemplo, escrever o nome de um tipo de dados errado. Ele até que explica para ti, né, para você, qual é a linha e o que mais ou menos tu errou. Agora, erro de lógica, ele não vai te explicar, não. Tá? Erro de lógica, se você não fez a tua lógica bem feita, ele não vai te explicar. Ele não é capaz de te falar, olha, a lógica de calcular a área de um quadrado você fez errado. Tá funcionando, não. Né? Ao invés de você pegar os dois lados e multiplicar um pelo outro, você pegou os dois lados e somou, e o resultado não está dando o que você esperava, o compilador não vai te falar, olha, ao invés de você colocar multiplicação, você colocou soma. Muda aí. Ele não vai te falar isso, tá? Porque lógica é com você, né? Isso é responsabilidade do programador. Então, o programa rodou, o programa compilou, ok, então a sintaxe está correta.
Agora, o programa rodou, tá tudo ok, não tá saindo o que você espera, vá atrás que você errou alguma coisa de lógica, né? Errou o cálculo, errou aí, no caso, a estrutura de condição, errou algum sistema lógico, viu? Então, o compilador, ele é responsável por identificar algum erro da sintaxe. A lógica é com você. Por isso que a gente faz esses exemplos, várias análises de algoritmo para aguçar na nossa cabeça a lógica, tá? Então, nós vimos vários e vários exemplos ao longo de todo esse módulo para explicar para vocês como aguçar a lógica de vocês para resolver alguns problemas. Como, por exemplo, criar um programa para retornar a média das notas de um aluno. Talvez antigamente, para vocês, ficaria nublado como é que vocês iam fazer uma situação dessas. Mas hoje nós sabemos que nós precisamos, primeiramente, pedir a quantidade de notas, digite a primeira nota, digite a segunda nota, digite a terceira nota, por exemplo, digite a quarta nota. Se são 4 notas que eu estou solicitando, serão 4 variáveis. Cada nota vai ficar guardada em uma caixinha. No final, qual é a lógica matemática que eu utilizo para tirar a média de 4 notas? Aí a gente tem que pegar nossa bagagem da matemática, tá? Porque não existe programação sem matemática. Na verdade, não existe informática sem matemática, tá? E aí, talvez, para alguns, essa informação, né, doa no coração, machuque o coração, mas essa é a mais pura verdade. Não existe informática sem a nossa coleguinha, né, matemática. Então, por exemplo, para fazer esse programa, você vai ter que recordar que para tirar a média, você tem que pegar a quantidade de notas. São quantas notas? Ah, eu tenho N1 mais N2 mais N3 mais N4, por exemplo, né? Cada uma dessas notas é de uma etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Para eu ter essa média, eu somo, né? Coloquei tudo dentro do parêntese, ó. Eu somo tudo obrigatoriamente primeiro e depois eu divido por 4. Tá? E aqui, o lado bom da matemática é porque ela é universal, linda e maravilhosa, e ela também, todas as regras, elas servem também para o sistema computacional. Então, quando a gente coloca qualquer coisa dentro do parêntese, a gente sabe que primeiro vai ser feito dentro do parêntese. Tá? Isso aqui segue a mesma regra normal da matemática. Então, desse jeito aqui, eu tenho, no caso, o cálculo da média de 4 notas. E eu vou guardar isso aí onde? Eu posso guardar, por exemplo, dentro de uma variável média. Então, se eu já tiver definido uma variável média, eu posso falar, olha, média é igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Então, a variável média vai guardar só e somente só o valor final. Ela não guarda esse sistema de cálculos aqui não, tá? Essas operações não, ela só guarda o resultado final. Isso aqui, galerinha, é o exercício da lógica, viu? Isso aqui é exercitar a nossa lógica. É olhar o problema e conseguir desenvolver uma possível solução. Isso aqui nós iremos precisar desenvolver ao longo da nossa vida profissional. Então, se você ainda não conseguiu desenvolver, não se preocupe não, que você ainda tem muito tempo, tá? Alguns alunos têm mais facilidades com algumas disciplinas do curso técnico, tem outros alunos que têm facilidade com outras disciplinas. Vocês vão ver ainda isso ao longo do curso, isso é muito normal. Tá? Não é todo mundo que se dá bem na programação, não, viu? Eu já vou falando para vocês. Não é todo mundo na informática que se identifica com a programação, não.
Tem alunos aqui que eu sei que já se identificaram muito com a parte da programação. Mas isso não vai acontecer com todo mundo. Todos precisam aprender, entender. Mas se identificar, tem muitas outras áreas da computação. No próximo módulo, vocês verão a disciplina de redes de computadores. E aí vocês vão ver um outro mundo da informática. É um mundo totalmente diferente de análise lógica de programação. Muitos de vocês vão se identificar mais com redes de computadores. Vocês verão outra disciplina, que é sistemas operacionais. Terão alunos que irão se identificar mais com sistemas operacionais. Terá uma disciplina que se chama banco de dados, que eu acho essa fantástica. Terão alunos que vão se identificar mais com essa disciplina. Então, não é porque você não se identificou tanto com lógica de programação, por ser um programador, que é para você colocar na sua cabeça que a área da informática não é a sua área, não, tá bom? Ok? Porque existem muitas disciplinas. Eu, durante muito tempo, eu não me identifiquei com programação. Não me identificava de jeito nenhum. Isso é muito comum, tá? Muito normal. E aí vocês vão aprendendo qual é a área que vocês se identificam mais, tá certo? Galerinha, já já a gente retorna para continuar esse nosso bate-papo, tá bom? Até daqui a pouco, depois do intervalo.